Muito bem. Nós vamos continuar nessa aula agora os exercícios a respeito de competência tributária e tributos que vimos desenvolvendo até agora, com a questão número 57. Vamos a ela, então. São 3 afirmativas para colocar como verdadeiro ou falso ou não sim, né? É o que o examinador exige. Primeira, o município de Campinas instituiu a taxa de serviços urbanos, cuja base de cálculo repousa nos elementos localização, área e dimensões do imóvel. Essa taxa é constitucional? Muito bem. Qual o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal com a súmula vinculante número 29? A súmula vinculante número 29 determina que não há inconstitucionalidade no fato da taxa ter como base de cálculo um dos elementos que compõem a base de cálculo de um imposto. Então, como exemplo, o valor venal, que é a base de cálculo do IPTU, é composto por vários índices, não é? A metragem do imóvel, a localização, o valor do metro quadrado, a testada do imóvel, enfim, vários elementos que compõem o valor venal, que é a base de cálculo do IPTU. A súmula vinculante número 29 do Supremo Tribunal Federal determina que não há impedimento que a taxa tenha como base de cálculo um desses elementos, ou a metragem do imóvel, ou a testada do imóvel. Não há impedimento nesse sentido. Muito bem, a questão afirmativa que nós acabamos de ver é um pouco dúbia, mas o examinador, e lembre-se que essa questão foi feita antes da publicação da súmula vinculante número 29, mas mesmo assim o examinador considerou que os elementos ali citados nessa afirmativa, eles no total compõem a base de cálculo, e aí há uma integral identidade com a base de cálculo do IPTU, que é o valor venal, e por isso considerou inconstitucional. A resposta é não para essa afirmativa. Então, observe que o examinador considerou que os elementos ali citados, eles, na verdade, criam uma integral identidade com o valor venal. Mas o importante dessa questão não é analisarmos exatamente isso, na verdade. É analisarmos à luz da atual súmula vinculante número 29. Se a taxa tivesse como base de cálculo um dos elementos ali citados, com a metragem do imóvel, por exemplo, isso não a tornaria inconstitucional. Mas como ali cita-se todos os elementos que compõem o valor venal, na opinião do examinador, a taxa é inconstitucional. Certo? Vamos para a segunda afirmativa. O texto constitucional, artigo 145, inciso 3º, deixou de se referir expressamente à valorização imobiliária ao cogitar da contribuição de melhoria. Com isso, o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direto ou indiretamente por obras públicas ainda figura como fato gerador da contribuição? Muito bem, este é um detalhe muito importante. A Constituição Federal não traz fato gerador de nenhuma espécie tributária, A Constituição traz fato gerador de nenhuma espécie tributária. Quem traz é o Código Tributário Nacional, a Lei Complementar sobre Normas Gerais, a mais importante delas, o Código Tributário Nacional. Portanto, quando a Constituição fala nos impostos, quando quer se verificar qual o fato gerador, tem que se recorrer ao CTN no artigo 16, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Quando a Constituição cita a taxa, o artigo 77 do CTN é que traz o fato gerador. E quando a Constituição cita a contribuição de melhoria, o artigo 81 do CTN é que traz o fato gerador, que é a valorização do imóvel como decorrência de uma obra pública realizada. Esta valorização era citada na Constituição passada, ao se referir à contribuição de melhoria. No entanto, hoje o texto constitucional não a cita. O artigo 145, inciso 3º, determina que União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão instituir contribuições de melhoria decorrentes de obra pública, e fim de papo. Não fala em valorização, mas isso é irrelevante, porque a Constituição não traz fato gerador de espécie tributária. Quem o faz é o CTN, e lá no artigo 81 está a valorização do imóvel como decorrência da obra pública realizada,
como fato gerador da contribuição de melhoria. Portanto, a valorização continua sendo o fato gerador da contribuição de melhoria. O fato gerador, tomem cuidado, não é a realização da obra pública, é a valorização do imóvel decorrente dessa obra pública realizada. Legal? Portanto, vamos voltar lá para a nossa afirmativa. Quando o examinador diz que o texto constitucional deixou de se referir expressamente à valorização imobiliária, e com isso o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direto ou indiretamente por obras públicas ainda figura como fato gerador da contribuição? Evidente que sim, porque está lá no artigo 81 do Código Tributário Nacional. E a última, o imposto sobre operações financeiras está sujeito ao princípio da anterioridade? Ora, minha gente, quais são as exceções à anterioridade? Vocês já estão cansados de ouvir eu falar. I é IPI-OF, I é IPI-OF, portanto o IOF é exceção à anterioridade, e I é IPI-OF, I é IPI-OF, I é IPI-OF e mais. Impostos extraordinários, empréstimos compulsórios instituídos por calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, as contribuições para a Seguridade Social, que podem ser cobradas 90 dias depois, não precisa esperar o exercício seguinte, a CID sobre combustível e o ICMS monofásico. São as exceções à anterioridade citadas na própria Constituição Federal. Certo? Então, o I e a IPI-OF, impostos extraordinários e empréstimos compulsórios quando instituídos por calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. A CID sobre o combustível no artigo 177, parágrafo 4º, e o ICMS monofásico no artigo 155, parágrafo 4º da Constituição. São as exceções atuais à anterioridade, portanto, o IOF não obedece à anterioridade, de tal modo que se a primeira afirmativa é não, a segunda é sim e a terceira é não, nós chegamos a qual resposta ali? Não, sim, não, letra B de bola. Está lá o Vitor marcando para nós. Não, sim, não. Maravilha! Beleza! Muito bem. A próxima questão, questão número 58. É uma questão simples que trata da competência privativa de instituição de impostos. Nós sabemos que a Constituição atribuiu à União a competência para instituir 7 impostos. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações financeiras, o IOF, o imposto territorial rural, o ITR, e o IGF, imposto sobre grandes fortunas. Na esfera estadual, que coincide com a do DF, é a mesma competência, nós temos o ITCD, imposto sobre transmissão, causa morte e doação, o ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias, serviço de transporte e comunicação, e o IPVA. E na esfera municipal, 3 impostos. O IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o ITBI, Imposto sobre a Transmissão Onerosa por ato inter vivos de bens imóveis ou direitos a eles relativos, exceto de garantia, e o ISS, Imposto sobre Serviços de quaisquer natureza. Então, são 3 impostos municipais e a pergunta é muito simples. Essa é a nossa próxima pergunta. Vamos lá. Questão 58. Compete ao município instituir imposto sobre. Primeiro, transmissão, causa mortes e doação é de competência do Estado, não tem nada a ver com o município. B, operações relativas à prestação de serviços de transporte intramunicipal. Esta sim. Este é fato gerador do ISS, porque o serviço de transporte interestadual e intermunicipal é fato gerador do ICMS. Então, a letra B é a nossa resposta, mas vamos ver o erro das outras. A propriedade de veículos automotores, isso é competência do Estado e Distrito Federal. A transmissão intervivos relativamente a bens móveis, títulos de crédito, se seu território tiver domicílio transmitente ou DF, não. A transmissão intervivos de bens móveis não é tributada. Só se for por causa da morte e doação, que é de competência do Estado.
E letra E, a transmissão inter vivos por ato oneroso de bens imóveis, exceto a dos imóveis por definição legal. A transmissão inter vivos por ato oneroso de bens imóveis não tem essa exceção. Portanto, resposta letra B de bola. Operações relativas à prestação de serviço de transporte intramunicipal, sujeito ao nosso ISS. Não vamos esquecer um detalhe, que o Distrito Federal acumula a competência tributária municipal. Na verdade, portanto, o Distrito Federal institui 6 impostos. 3 da competência dele, que é igual ao do Estado, e 3 da competência do município, que ele acumula de acordo com o artigo 147 da Constituição Federal. Ok? Molezinha, né? Molezinha. Vamos lá, questão 59 agora. Assertiva errada entre as que seguem abaixo é a assertiva errada. Primeiro, a instituição de empréstimo compulsório só pode ser feita por lei complementar. Ora, minha gente, evidente que sim. E vamos aproveitar então para recordar os 4 tributos que só podem ser instituídos por lei complementar. Os empréstimos compulsórios, o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, os novos impostos da competência residual e as novas contribuições para a Seguridade Social a serem criadas. Estes 4 terão que ser por lei complementar. Todos os outros podem ser por lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou medida provisória. Mas estes 4 por lei complementar e, portanto, o empréstimo compulsório é um deles. Está certa a afirmativa, nós estamos buscando a afirmativa errada. B. Um dos fundamentos possíveis do empréstimo compulsório é a calamidade pública. Muito bem, veja que o examinador foi muito preciso. Um dos fundamentos não é fato gerador, porque a Constituição não traz fato gerador de nenhuma espécie tributária. Um dos fundamentos é a calamidade pública, realmente. Calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, ou investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional. São os 2 motivos previstos no artigo 148, inciso 1º e 2º da Constituição. Eu já chamei atenção, volto a insistir, não são fatos geradores, absolutamente. São motivos para instituição. O fato gerador, quem vai trazer é a lei que o instituir. Por exemplo, construção de furnas centrais elétricas para a construção de furnas centrais elétricas foi cobrado o imposto empréstimo compulsório. O motivo, fundamento, investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional. Mas o fato gerador era o consumo da energia elétrica fornecida por furnas, que está previsto na lei complementar que instituiu aquele empréstimo compulsório. Então, está correta a afirmativa. Vamos adiante. Letra C. A simples iminência de guerra externa pode justificar a instituição dos empréstimos compulsórios. Vamos lá. Sem dúvida nenhuma. Mas também dos impostos extraordinários, é bom lembrar disso. Então, olha, estourou a guerra ou a iminência da guerra pode instituir empréstimos compulsórios e impostos extraordinários, com algumas diferenças fundamentais. Os empréstimos compulsórios previstos em lei complementar. Os impostos extraordinários, lei ordinária mesmo. Os empréstimos compulsórios serão restituídos como empréstimo que são. Os impostos extraordinários não. E mais, os impostos extraordinários serão suprimidos gradativamente em 5 anos, cessadas as causas da sua instituição, de acordo com o artigo 76 do Código Tributário, com o artigo 96 do Código Tributário Nacional. Ok? Então, esta é a questão dos empréstimos compulsórios e impostos extraordinários, está certa a afirmativa. Letra D de dado. No caso de investimento público de relevante interesse nacional e de caráter urgente, não se aplica o princípio da anterioridade. Isso está errado. Está mal formulada, porque diz respeito ao empréstimo compulsório, mas vamos lá. Se o motivo para a instituição do empréstimo compulsório for calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, não obedece à anterioridade nem à noventena. Mas se for investimento público de caráter urgente, relevante de interesse nacional, obedece aos 2 princípios, portanto, o nosso gabarito é a letra D, por estar errada. Mas vamos ver a última afirmativa.
Letra E, os recursos provenientes de empréstimo compulsório só podem ser aplicados para atender a despesa que tiver fundamentada a sua instituição. É exatamente isso, né, minha gente? É a única espécie tributária que, em quaisquer circunstâncias, os recursos terão que ser aplicados aos motivos que geraram a sua imposição. Legal? Moleza? Então, encerramos aqui. Na próxima aula, continuamos os exercícios a respeito de tributo e competência tributária. Até lá.